amigos, queridas amigas, nós estamos mais uma vez de volta aí com o nosso programa, nosso projeto, né? Não é programa, nosso projeto Compartilhar. Sempre é uma alegria estar com vocês e poder compartilhar com vocês algumas ideias, compartilhar com vocês conteúdos que nos aproximam, que nos identificam, que nos mantêm conectados também como comunidade, como igreja, como povo de Deus. Essas últimas semanas agora nós estamos aí falando sobre o tema do mês de outubro, que é o mês da reforma da Igreja Luterana. Estamos aí dentro desse contexto buscando também a fundamentação histórica, né, desse movimento. E hoje nós queremos dar uma olhada especificamente nesse ponto. E hoje nós vamos entrar em alguns detalhes, vai repetir algumas coisas e vamos retomar e ampliar alguns conceitos no que diz respeito aos aspectos históricos do período da Reforma. Para esse momento, eu convido vocês nos recebermos também uns aos outros numa atitude de oração. Nosso Deus e Pai Celestial, nós te agradecemos muito pela oportunidade que temos mais uma vez de estarmos juntos para refletirmos um pouco sobre a história da nossa igreja e também dos nossos compromissos e responsabilidades diante desta igreja que tem a missão de repartir o teu evangelho dentro do mundo. Pedimos que nos fortaleça sempre como igreja nesse objetivo e nos mantenha focados nessa finalidade especial e essencial da igreja cristã. Em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então vamos lá, pessoal. Nós vamos tocando então com algumas imagens, como sempre, para facilitar um pouco aí a compreensão e o acesso às informações que a gente vai tendo. Então nós começamos com esse slide. A reforma e os seus antecedentes. A igreja tem uma história própria dela, né? Que é aquela história que começa lá com Adão e Eva e vem se desenrolando, passa para os profetas e chega até Jesus Cristo, passa para os apóstolos e chega até nós. Essa é a trajetória da igreja. Isso é a igreja cristã. É a igreja de Deus, né? Antes do Antigo Testamento, o judaísmo, depois do Antigo Testamento, o cristianismo. Hoje nós estamos aí nesse caminho de fé. Então essa igreja ela teve os seus momentos, né? Envolve pessoas, envolve ideias, envolve compreensões, né? Envolve interpretações. A Bíblia sempre é o fundamento, mas as interpretações às vezes ficam assim um pouco confusas em determinados momentos e que requer atitudes da parte da igreja. Então nós vamos ver que a igreja ela sempre caminhou atrás de uma unidade, de uma ideia de ela ser uma única igreja cristã. Estamos dentro do cristianismo agora, né? Só que essa mesma igreja ela sempre sofreu questionamentos quanto a essa sua unidade. E esses questionamentos levaram a igreja a dissidências, a crises, a dificuldades, a separações e a busca de unidade sempre de novo foi o clamor de todos os tempos. Então, quando a gente olha logo depois de Cristo ali, no ano 200 depois de Cristo, nós vamos ver que houve ali uma espécie de crise, né, em relação àquilo que se conhecia de igreja centrada na Santíssima Trindade. O que era do Pai, o que era do Filho, o que era do Espírito Santo. Muitos questionamentos, muitos estudos, muitos debates levaram à formulação de uma confissão. E essa confissão nós chamamos de credo, o credo apostólico, que foi então a primeira, digamos, organização dos pensamentos de unidade, em busca da unidade da igreja cristã. Então o credo apostólico ele foi escrito de uma forma bem curta, bem rápida, para sintetizar aquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que ficou como base da igreja cristã e como fonte de verdade da igreja cristã. Tudo a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com isso, mais ou menos que se acalmou assim, o movimento de resistência, de questionamentos em relação a esse assunto. Mas isso não durou muito. 150 anos depois, ali por 350 depois de Cristo, houve necessidade de retomar esse assunto porque não estava bem claro ainda. A coisa não estava bem tranquila ainda. Havia ainda necessidade de novas discussões, novos debates e posicionamentos da parte da igreja para a manutenção da sua unidade.
foi escrito então o segundo credo, ou seja, pegou-se o primeiro credo e fez-se uma explicação mais detalhada na cidade de Niceia, numa reunião oficial da igreja cristã, e por isso ele ficou sendo chamado de credo niceno. Então isso 350 depois de Cristo. E as coisas seguem o seu rumo, até mais ou menos o ano 500 depois de Cristo. Ali novamente houve debate a respeito do mesmo assunto, a Santíssima Trindade, o que é do Pai, o que é do Filho, o que é do Espírito Santo. E a igreja se reúne de novo. E aí se formula o credo que é mais extenso, mais completo. É chamado de credo atanasiano, porque foi um dos pais da igreja chamado Atanásio que fez a formulação final dele, então ele tem esse nome, e credo atanasiano. E esses aí ficaram sendo então os símbolos ecumênicos, né, da igreja, que une a igreja cristã em todos os lugares. A conformidade com esses credos, com essas confissões de fé. Então isso para combater as ameaças de unidade da igreja, né, o que ameaçava a unidade da igreja. Então vocês veem que a igreja sempre está passando por esses conflitos, digamos assim, de identidade, né? Em 1054 houve uma discussão bastante ferrenha entre dois grupos da igreja, que era a igreja cristã católica, até então, era única, e essa divisão, isso levou a uma separação da igreja, né? Ali em 1054 não foi mais possível manter essa unidade, e aí surgiram então as igrejas que nós conhecemos, que são a Igreja Católica Ortodoxa Grega Russa, que tem sede em Constantinopla, na época era a cidade de Constantinopla, hoje é Istambul, né, na Turquia. Essa igreja tem uma identidade mais voltada para a espiritualidade, e nós temos a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua sede em Roma, na Itália. Então aí nós temos, não foi possível manter aquela unidade, houve separação, houve cisma. De novo, o movimento da igreja, a inquietação dentro da igreja, algumas coisas sendo feitas diferentes, algumas coisas sendo feitas erradas, e sempre esse movimento e busca dessa purificação, digamos assim, ou da volta da igreja às suas origens de fidelidade à palavra de Deus. Essas foram as tentativas. E aqui nós vemos o resgate, né, do catolicismo romano. Agora já voltamos o nosso olhar para a igreja romana, que é onde nós estamos ligados, né? A igreja luterana, ela nasce dentro da igreja romana. Então nós vamos agora direcionar o nosso foco lá para a igreja romana. Nós vamos ver que a igreja romana se perdeu bastante, né, na discussão de suas finalidades, se misturou muito com a política e acabou perdendo um pouco a essência da igreja, que mantinha ela dentro dos focos, né, de preservação do evangelho, de compartilhamento da graça, da salvação e da vida eterna. Ela se mistura muito com a política e acaba se perdendo até certo ponto. Então lá surge a primeira manifestação de tentativa de volta para a origem da igreja, né? Vamos voltar para aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que é correto, aquilo que é bíblico. E lá vai São Francisco de Assis, ou na época Francisco de Assis, né? Nascido na cidade de Assis, por isso tem esse nome. Francisco tenta então fazer esse movimento lá na Itália e acaba não dando certo também. E ele acaba saindo dessa igreja meio desgostoso, meio banido também da igreja, enfim, foi e acabou dando origem a uma ordem religiosa, que é a ordem dos franciscanos, que tentaram preservar lá então dentro da sua ordem religiosa a pureza da palavra de Deus e também do Evangelho. Desde lá de Assis, teve outros que também se organizaram e reagiram. Por exemplo, este aqui, ó, John Wycliffe. John Wycliffe ele nasceu em 1328 e morreu em 1384. E ele tentou fazer um movimento também dentro da igreja. Ele foi um reformador na Inglaterra, né? E ele tentou dar o seu grito, né, de vamos lá, vamos salvar essa igreja. Está muito confusa, está muito perdida, está muito misturada com coisas que não são próprias da igreja. E aí John Wycliffe faz todo o movimento, mas a coisa não deu aquele impacto, né, que era o impacto desejado. Foi silenciado. Depois nós temos na França John Tauler. E John Tauler nasceu em 1300 e morreu em 1361. E ele também fez um movimento, né, de restauração da verdade e de busca dessa identidade verdadeira da igreja cristã.
e a coisa acabou não dando muito resultado também, a repercussão desejada. Aí nós vamos encontrar um reformador tcheco, que é John Hus, que nasceu em 1373, morreu em 1415, já vem se aproximando aí a época de Lutero, né? John Hus tentou também fazer esse movimento de restauração da verdade, de restabelecimento, né, da palavra de Deus dentro da igreja, e o sucesso também não foi o esperado. A coisa ficou bem complicada por lado dele depois. Aí nós temos Jerônimo de Savonarola. Esse nasceu em 1452, viveu até 1498. Aí Lutero já estava quase, né? Já estava nascendo em 1483, ele nasce, né? Na Itália, em Florença, Jerônimo tenta fazer esse movimento também de resgate dessa igreja. E também muitos conflitos, muitos debates, muitos conflitos, muita dificuldade, acaba não dando muito certo também a repercussão, a coisa não chegou no tempo que deu sem repercussão que precisava ter. Nós vamos ver que na França ainda tem um grupo, né, que é uma comunidade fechada, que se isolou, tipo lá o Francisco, que se isolou, né, na sua ordem religiosa. Pedro Valdo, em Lyon, ele cria uma comunidade, né, chamada Comunidade dos Valdenses. E esses tentam, então, agora pegar a palavra de Deus, e eles têm uma tradução agora da Bíblia deles lá também, e eles procuram, então, viver a intensidade da Bíblia e da palavra de Deus, e veem que lá, misturados com a Igreja Católica, isso não é possível. Eles criam o seu caminho e tentam de lá mandar o seu grito, né, para a Igreja, dizendo, olha, esse é o caminho certo, temos que voltar por aqui. E eles foram perseguidos, foram destruídos, né, foram mortos, massacrados e acabaram também desaparecendo da história. Aí, uma nova tentativa de uma outra tradução da Bíblia também, Tyndale, William Tyndale, na Inglaterra. Vejam, ele nasceu em 1484, ele nasceu um ano depois de Lutero, né? E ele vai traduzindo a Bíblia para o inglês, e lá ele tenta também colocar a Bíblia no meio do povo e dizer, olha, é por aqui o caminho, coisa, né? Esse é o caminho da verdade, é por aqui que a gente tem que ir, está errado aquele caminho lá que Roma está pregando. Então, teve essa tentativa também, foi importante e significativa, até que, então, Lutero surge dentro da história, né? Martinho Lutero, então, ele teve uma trajetória inicial de um estudo que ele começou a fazer na área de direito, mas acabou não dando seguimento, e ele acaba entrando num mosteiro, né? Ele foi professor de teologia, ele estudou teologia, ele se doutorou em teologia, né? Lutero, então, a história dele começa lá em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, na Alemanha, e vai até 18 de fevereiro de 1546, também na cidade de Eisleben, na Alemanha. Ele nasce e morre na mesma cidade. A esposa dele foi Catarina de Bora, e ele teve os filhos Magdalena Lutero, Paulo Lutero, Elizabeth Lutero, Margareta Lutero, Martin Lutero e Hans Lutero. Então esses são os filhos, né, do Martinho, a família dele e um pouco da história dele aí. Esse servo de Deus, então, ele surge com o pensamento, né, de restaurar a igreja, como todos os outros reformadores. E o trabalho dele teve uma repercussão diferente dos demais. Os demais, alguns que foram assassinados, que foram perseguidos, que desapareceram da história, Lutero teve também ameaças nesse sentido, né? Ameaça de morte, ele teve que fugir, ele teve que se esconder, ele teve que se refugiar, ele teve amigos que protegeram ele para se salvar da perseguição e das emboscadas que ele estava exposto e sujeito na época. Então vamos ver, principais causas da reforma, né? A gente tem aí a ideia de que Lutero era contrário à venda das indulgências. Esse foi o primeiro ponto que Lutero encontrou com que ele assim reagiu, né? E disse, não, isso tem que parar, né? De acordo com essa prática das indulgências, as pessoas só precisavam pagar uma taxa para a igreja, adquirir um papel que era assinado pelo Papa, e esses recursos, então, eles eram destinados à construção da Basílica de São Pedro, em Roma. Era uma forma que a igreja tinha de juntar dinheiro para pagar grandes dívidas que tinha e seguir o plano de construção da Basílica de São Pedro, que ela estava descapitalizada para a época.
Então usaram essas estratégias aí das relíquias e das indulgências para enganar o povo. Lutero se dá de cara com isso e vai direto ao ponto, né? Ele enfrenta isso aí e ele leva então esse assunto para debate, né? Quando ele escreve as 95 teses ou 95 ideias, pontos a serem discutidos pela igreja, na ideia de restaurar. Ele era padre católico, ele queria que a igreja dele voltasse às origens, né? E ele vai enfrentar isso, né? Ele também enfrenta essa centralização do poder do Papa, né? Que o Papa tinha muito poder. Esse poder era um poder meio que usurpado, né? Era comprado. E Lutero se incomoda muito com isso, que o Papa está exercendo poderes que não eram poderes da igreja, né? Centralização de terras, concentração de terras, estabelecimento de reinos, né? A igreja tinha poder político de conquista de territórios, tinha exércitos que faziam, né, dos papas que invadiam as terras e baniam quem não era católico, perseguiam quem não era católico. Lutero então enfrenta essas ideias aí, né? Vamos tirar esse poder do Papa, não é para isso que a igreja está constituída, não é para isso que um Papa tem que existir dentro de uma igreja. Então Lutero debate esses assuntos aí fortemente, veementemente, né? Escreve, enfrenta, e Lutero escreveu muito, ele foi autor de mais de 400 títulos, 400 obras, né? Isso é um volume extraordinário, né? Os maiores escritores da história da humanidade não ultrapassaram essas cifras que Lutero ultrapassou em termos de títulos e livros publicados, né? Então ele vai lá e dentre esses tantos escritos ele enfrenta, né, o Papa, enfrenta a estrutura papal e toda a estrutura do Vaticano, né? Ele coloca em xeque, ele coloca em debate, coloca em xeque. Também Lutero se encontra com os nobres alemães que estavam descontentes com o poder político da Igreja Católica. Então existia a nobreza alemã dentro do reino, né, alemão, que não estavam mais aguentando as pressões políticas, né, que a Igreja Católica exercia lá de Roma, no mundo inteiro, e na Alemanha muito forte, né? Então eles também estavam assim, digamos assim, pela boa já, de não aguentar mais essa pressão, e Lutero é ouvido por eles, e eles começam a apoiar o que Lutero está fazendo. Então houve um apoio político importante, que os outros não tiveram. O momento era um momento muito importante, significativo. Estava ali o renascimento, né, na história da humanidade surgindo, né, muitos movimentos de descobertas, muitas inquietações, muitas coisas que estavam se reestruturando, né, dentro da estrutura da humanidade. E Lutero pega esse caminho, né, e aí esse momento é o momento que Lutero vem com essa ideia também de vamos arrumar, já que está arrumando tudo, vamos arrumar a igreja também, né? Existia uma crise muito forte dentro da igreja, uma crise moral, institucional e moral, que estava também balançando muito a estrutura da igreja. Existia muito abuso, né, por parte da igreja no que diz respeito à vida moral dos padres, dos bispos, dos próprios papas, né? Então havia muita coisa nesse momento que estava sendo altamente questionado, escândalos estavam se revelando, e Lutero está de olho nisso tudo e começa a conversar sobre essas coisas também, e vai escrevendo sobre esses assuntos e vai publicando. Então isso tudo foi a repercussão do trabalho de Martinho Lutero dentro do contexto da história da Reforma. Os aviões estão passando por aqui, hoje é o dia, tá? Então não se incomode com essa barulheira, que é inevitável, né? Bem, dentro da trajetória de Lutero, a gente vai vendo assim, tem um ciclo agora para a gente poder dar uma olhada da história dele, né? 1483, o nascimento dele na Alemanha. 1492, ele inicia os estudos dele, né? Ele começa a frequentar a universidade, começa os estudos dele. 1501, ele se torna já bacharel da faculdade onde ele trabalha, onde ele estuda, na cidade de Erfurt, né? Já consegue o título de bacharel em teologia. 1505 ele ingressa então no mosteiro, né, para seguir os seus estudos, e 1507 ele é ordenado padre para rezar então oficialmente as missas. 1510
ele foi transferido para outro mosteiro, dentro da organização da própria igreja. 1512 ele alcança o grau de doutor em teologia. 1517 ele vai para a discussão então dos 95 pontos, aqueles que eu falei para vocês, as famosas 95 teses da cidade de Wittenberg. Ele quer discutir com a igreja dele esses pontos, né? Ele quer reavaliar. Isso deu uma repercussão muito negativa para ele, porque ele acabou em 1520 sendo excomungado da igreja, né? Não quiseram discutir, excomungar, perseguir, tentaram matar ele. Em 1522 ele ficou escondido então dentro do castelo até 1522. Em 1522 ele publicou o Novo Testamento na língua alemã, para que o povo alemão pudesse ler. Não, pessoal, então vamos lá, vamos chamar o povo agora, vamos instruir o povo, para o povo poder conferir aquilo que eu estou dizendo, que eu não estou inventando coisas. Eu estou tirando da Bíblia e o povo precisa conhecer a Bíblia. Nessa época o povo não tinha esse acesso à Bíblia. Depois, em 1530, foi publicada a primeira, digamos, carteira de identidade, né, que eu chamo aí a Confissão de Augsburgo, que é o documento público dentro do Império Alemão. Para uma religião ser reconhecida, ela precisava ser comprovada, discutida e aprovada, e escrito, né, em forma de documentos. Então foi a Confissão de Augsburgo. Depois, em 1533, Martinho Lutero ele estava até ali só com o Novo Testamento. Agora ele já publica a Bíblia completa, e ele vai ter o amigo dele, o Gutenberg, que está ali trabalhando na descoberta da prensa gráfica, e ele entrega para Gutenberg esse livro. Gutenberg então publica, e isso foi, eu digo assim, foi a internet, né, lá da Idade Média, a prensa. As ideias dispararam mundo afora, né, pelos escritos e pela rapidez com que a gráfica permitia que os livros fossem reproduzidos. E 1546, então, a precoce morte de Lutero, né? Ele morreu bastante jovem, bastante novo, e ele deixou então esse legado para nós, que é o legado da história da Reforma. Dá uma olhadinha um pouquinho sobre os caminhos da Igreja Luterana. Como que essa Igreja Luterana, que hoje nós fazemos parte, como que ela se desenvolve, como é que ela chegou até nós, tá? Então, 1517, pontapé inicial, lá na Alemanha, né? Esse foi o marco histórico, foi aí que é dada assim, a data de nascimento da Igreja Luterana, né? 1517, 31 de outubro, tá? Lá que a coisa começou, né? Então, a gente vê o desenvolvimento lá da Alemanha. Essa igreja ela se desenvolve e vai para os Estados Unidos, né? Em função de todos os contextos políticos, de guerra e pós-guerra e transformações e tudo. 1847, os alemães estão nos Estados Unidos e a igreja acompanha eles, né? Eles vão para lá. Então, os Estados Unidos começa aí um processo todo de colonização do Oeste, e a igreja vai junto para lá, né? Então, a igreja luterana chega nos Estados Unidos, na cidade de St. Louis. E lá, então, até hoje nós temos um seminário lá, né, dentro dessa cidade, lá nos Estados Unidos. Depois, ela vem para o Brasil, né? De lá dos Estados Unidos ela vem para o Brasil. Ela veio da Alemanha também, mas a nossa igreja luterana ela vem dos Estados Unidos, né? Hoje nós temos assim históricas 2 igrejas luteranas dentro do Brasil: a Igreja de Confissão Luterana e a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Essas são as 2 igrejas históricas que nós temos aí. A nossa igreja é a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e ela veio depois. Primeiro veio a Igreja de Confissão Luterana para o Brasil, veio da Alemanha. Em 1824 o luteranismo chega aqui, né, no Rio de Janeiro. Os primeiros missionários da Igreja Alemã, da Confissão Luterana. E depois, em 1900, chegam os missionários dos Estados Unidos, né, no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, então, recebe os primeiros missionários de St. Louis, e eles vão fundar aqui no Brasil a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é a nossa origem, a nossa raiz. Depois, essa igreja ela se desenvolve, de lá, ela nasce lá em Pelotas, né, lá perto de Pelotas, e ela vem depois para cá, para Porto Alegre, e eles acabam fundando um seminário em Porto Alegre também, formação de pastores. Ela se desenvolve, acaba transferindo sua sede para Porto Alegre, os anos vão se passando,
Isso foi em 1900, né, que chegou aí. Em 1966 ela está chegando em Cachoeirinha. Né? Um pouquinho antes disso ela chegou aí com algumas famílias se reunindo, recebendo cultos em suas casas, se organizando, comprando um terreno, 2, 3 terrenos e sediando a Igreja Evangélica Luterana com o nome de Comunidade Evangélica Luterana São Mateus, em Cachoeirinha. Essa aí é uma das fotos da resgate que a gente tem da primeira igrejinha que foi construída aqui na Rui Ramos, que é a nossa comunidade, a nossa igreja hoje. Essa é a nossa origem. Aí já está no aniversário de 5 anos, né, de aniversário essa foto que tem aí. Tá? Nós não temos nenhuma foto de 1966, infelizmente não tem. A gente achou, a mais antiga foi essa aí. Essa igreja, então, São Mateus, ela vai criar uma escola. Em 1985, ela cria uma escola, que a escola, na época, era chamada de Escola São Mateus. Depois precisamos mudar o nome, porque já tinha uma escola, ou melhor, surgiu uma outra Escola São Mateus aqui em Cachoeirinha, e para não dar confusão com nome, Secretaria de Educação, essas coisas, optamos por mudar o nome da nossa escola para a Escola Martinho Lutero, e essa aí é a primeira foto também que a gente tem da Escola Martinho Lutero aqui em Cachoeirinha, que é a nossa escola de hoje, né, que nós temos aí. Então essa é a nossa estrutura. Essa então é a nossa história, né, um pouco da nossa história até que a gente chega hoje aqui, já com 55 anos, né, já de comunidade, levando esse evangelho, preservando essa palavra e seguindo naquele mesmo pensamento de todos aqueles reformadores que antecederam Lutero, até Lutero e que precederam Lutero e que chegaram até nós. A palavra de Deus acima de tudo. A salvação somente pela fé, somente pela Escritura e somente pela palavra. Essa é a nossa estrutura de igreja. Ficamos por aqui hoje, então, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém. Uma boa noite, tudo de bom para vocês, até semana que vem.